Algumas pessoas estão questionando as matérias de escola, dizendo que as pessoas precisam ser ensinadas de formas diferentes, né, para que elas possam desenvolver a técnica. E aí, em um vídeo, mostra uma moça que descobriu um talento, né, em artes. Ela faz umas bonecas, umas esculturas, que ela não teria esse talento na escola, porque lá você vai estudar português, matemática e outras matérias. Aí eu pergunto, ela não estudou artes plásticas para ela descobrir aquele talento? Ela não nunca desenhou, alguma coisa impedia ela de achar o seu talento? Eu acho que não. Então por que que as matérias das escolas existem? Você imagina se existe um gênio da física que é uma criança. Como que ela vai descobrir que ela é um gênio da física se ela não tiver contato com a física, né? Então ela não vai descobrir nada se ela não tiver o contato com aquela matéria ou nem souber que essa matéria existe. Aí ela nunca vai desenvolver. O objetivo das matérias né, as matérias escolares, é capacitar as pessoas a saberem solucionar problemas, né, de forma inteligente, né? E esse desenvolvimento, ele capacita você a solucionar outras questões, né? Ter paciência, estudar, saber buscar os meios corretos para desenvolver essas capacidades, né? Dessas matérias. Você precisa ter fontes, né? Para poder tirar o conteúdo aproveitável para você. Imagina se a gente tiver um exército aqui no Brasil de pessoas somente inteligentes, mas sem força física, ou de pessoas somente com força física e sem inteligência. Então, você vai ser subjugado por um exército onde a pessoa é inteligente e tem força física. Por isso que nos processos seletivos, né, os TAFs da vida, eles vão exigir uma pessoa que tenha força física, e para ela chegar nessa força física, ela precisa de ter perseverança nos exercícios, ela precisa ter habilidade, né, e a perseverança, porque para chegar ao nível do que é exigido, é feito um estudo sobre isso. E se sabe que a pessoa tem que ter ali um treinamento diário. Ela não pode chegar e achar que vai passar num TAF uma pessoa que fuma, uma pessoa que não cuida da alimentação, uma pessoa que não pratica esporte, ou seja, ela não tem hábitos saudáveis. Ela precisa, se ela quiser se encaixar naquela vaga, ela precisa adquirir esses hábitos saudáveis. Então vai ter uma perseverança, vai ter muitos vão desistir e somente os fortes vão conseguir superar aquilo. A mesma coisa nas questões escolares. A pessoa tem que estar com a mente ali, ela vai ter que abrir mão de sair de passeios para poder estar estudando, para poder estar aprendendo, para poder estar se aperfeiçoando, para que ela consiga passar na prova, né? Isso significa que a pessoa é disciplinada. A pessoa disciplinada, ela vai ter muito mais relevância nas Forças Armadas do que uma pessoa indisciplinada, porque ela já começa apresentar disciplinas para exercícios físicos e para educação. Essas disciplinas mostram que ela é uma pessoa que ela tem uma aptidão para conseguir aquilo, ou ela pelo menos se esforçou para chegar àquele nível e por isso ela mereceu estar onde está. Tá? Então, as matérias de escola, o que me irrita é que muita gente de família pobre queria ter essa oportunidade de ter um estudo mais forte, mais rico, mais concentrado, né, na educação, e não tem essa possibilidade, né? Então, o que acontece na escola pública é que não é oferecido um ensino de qualidade. Deixam as pessoas entrarem com o celular na escola, já mostra que é uma bagunça. Escola é lugar de aprender, não é lugar de ficar no telefone celular distraindo sua mente. É lugar de centralizar. Assim como a igreja é local de buscar a Deus, de se concentrar em orar, assim todos os estabelecimentos do Brasil ou do mundo, eles são para um foco diferenciado. Se a gente vai fazer uma reunião numa empresa, as pessoas têm que estar focadas naquela reunião. Se a gente vai fazer um culto, as pessoas têm que estar focadas num culto. Então, as coisas seguem situações
situações certas, não bagunçadas. Em uma reunião não pode todo mundo estar com o telefone tocando, porque vai atrapalhar a reunião. Então a vida ela tem as suas centralizações, né? Então a pessoa que quer estudar e às vezes não consegue ter um professor de qualidade, né, com estudos de qualidade, se ela não for fazer um preparatório, se ela não buscar por fora outros estudos, internet, professores de cursinho, professores de internet, ela sozinha, só se ela for muito inteligente para ela desenvolver técnicas que consiga chegar a concorrer com um cara que é rico, que pagou a escola particular para o seu filho, pagou aulas de reforço, né? O filho vai ganhar um carro no final do ano, quer dizer, tem um estímulo para que ele possa passar. E o pobre, qual é o estímulo que ele tem para passar? A necessidade é o seu estímulo. A necessidade de ter um melhor emprego, né? De vencer na vida, de saber que ela tem um potencial para alcançar. E quem não acha que tem potencial pode se esforçar. E quando você não consegue chegar, você fica frustrado, né? Vai ser uma frustração para sua vida, então você vai ter que achar um outro meio de ser feliz, você vai ter que achar outro meio de viver. O que me irrita é na escola pública não ter. Pode ter professores de qualidade, mas às vezes não tem. O professor é mal remunerado, enormes turmas para um só professor, né? Falta de comprometimento dos alunos, porque ninguém vai para um cursinho para ficar de brincadeira. Então, tipo assim, você tem um professor que quer dar aula, quer transmitir o seu conhecimento, quer ver esse conhecimento aplicado na vida do aluno, e do outro lado você tem pessoas que não querem receber esse ensino. Esse ensino está sendo lhe dado gratuitamente, estão ali somente para passar o tempo. Só que a sociedade se engana em achar que isso não vai lá na frente influenciar em toda a sua vida, porque toda a sua vida vai ser influenciada por aquilo ali. Hoje, na era digital, a pessoa sabe que a escola pública não leva você a um lugar muito longe, né? Até por conta dessas coisas que eu estou falando. Mas a pessoa que se dedica na escola pública, que quer aprender, que consegue ultrapassar esses limites, porque eu acho que fica impossível de aprender quando todo mundo está fazendo bagunça na aula, né? Então eu acho que o motivante é todo mundo estar focado no mesmo ritmo. E a pessoa, quando ela vai encarar o mercado de trabalho aqui fora, que ela percebe que o ensino público era ruim, né? Ela também não queria o estudo, mas quem sofre mais são as pessoas que passaram pela mesma coisa, mas que queriam ter aprendido, que queriam ter recebido melhores matérias na escola. A pessoa fala assim, não, mas você poderia ter passado para uma escola melhor, né? Um Pedro II, um Cefet, umas escolas melhor, né? Só que, às vezes, até para passar nessa prova, a pessoa precisaria de pagar um cursinho, né, para poder tirar boas notas, para poder chegar a entrar nessas escolas. Então, o certo era a escola pública oferecer tudo, né? E por que são matérias de escola? Matemática, física? Porque são leis que regem o mundo. Estudos sociais, geografia, são as coisas que são administradas ali pela escola, que são as coisas que você vai encontrar na vida, né? Toda a quântica, a física quântica, né, das coisas minúsculas, está baseado nas leis que são aplicadas na física, na matemática. Então, tudo na vida, toda a escola é pensada no que você vai encarar na vida. Eu só acho que falta a moral e cívica, né, que antigamente tinha. Os estudos sociais poderiam abordar mais a questão de política, e as histórias teriam que ser contadas melhor. As histórias do Brasil, você pode contar a história de outros países, mas eu acho que tem que trazer um pouco mais para a atualidade, né? Porque é bom estudar o passado? É bom estudar o passado para saber como que se chegou uma sociedade no futuro. Isso é bom. Para você não ter aquele ponto de vista distorcido. Olha, a Venezuela é assim, ó, o presidente é assim, lá é comunismo. Aí quando você vai estudar a história desde o início, porque cada país tem o seu avanço, você vai entender o porquê que ela chegou a ser assim, quais as influências externas para poder chegar ao ponto daquele lugar estar assim, como Cuba sofreu muitas influências externas dos Estados Unidos, foi saqueada,
americana tinha cassinos, né, bordéis dentro de Cuba, e a própria sociedade se voltou contra os americanos. Aí vai aparecer as figuras de Che Guevara, Fidel Castro, né, durante esse processo. Mas quem não estuda fica à mercê da influência digital que tem hoje, que é a pior que tem, né? É aquela meia-verdade que é contado como se fosse verdade, que causa um impacto social muito grande, porque eles sabem, os políticos sabem que a sociedade nem tem tempo para estudar. O cara trabalha 6 por 1. Ele tem tempo para estudar? Só se ele gostar de estudar. Mas a maioria não é massa de manobra. Então, esses caras que ganham enormes salários, eles estão pouco se lixando para o seu baixo salário, para a sua escala de trabalho 6 por 1. Por quê? Porque eles vivem de privilégio por conta dessa escravização que acontece com vocês.